Bem, meus irmãos, a paz do Senhor, mais um vídeo para o nosso canal. Aqui quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, pastor cidadão, esse faz, e mais uma oportunidade eu quero trazer uma palavra para a sua reflexão, livro de Eclesiastes, capítulo de número 10 e versículo de número 7, que está escrito assim: ouvi servos a cavalos e príncipes que andavam a pé, como se fossem servos sobre a terra. Hoje eu gostaria de falar aqueles que era para ser e não são, aqueles que não era para ser e são, e os que são de verdade. E gostaria de atrair a sua atenção para que você pudesse ouvir essa palavra e nessa mensagem meditar. A palavra de Deus vai nos dizer no livro de Gênesis, a partir do capítulo de número 12, Deus chama a Abraão, e Abraão sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que Deus ainda haveria de mostrar. Mas Ló ouviu a promessa e foi junto com Abraão, acreditando que ele ia ser alcançado, que ele ia ser certamente abençoado naquele lugar. E aí a Bíblia vai dizer que veio todo o processo. Pastores de Abraão de Ló começam a brigar, e no fim de tudo se separam. Ló desce para a cidade de Sodoma e Gomorra, e Abraão sobe para as campinas, mas a promessa de Deus continuava com Abraão. Mas, infelizmente, aqueles que é para ser não são. Por quê? Porque não querem a voz de Deus escutar. Por não dar ouvido, Ló, infelizmente, o pecado de Sodoma e Gomorra fez como Deus enviasse 3 anjos para destruir a cidade e para com ela acabar. E aí aconteceu um fato e que me chama a atenção. A Bíblia diz que Deus tira por tua vez apenas Ló, a esposa e as 2 filhas, mas deu uma ordenança que para trás não viesse olhar. A mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Era para ser e não foi. Por quê? Porque não quis na palavra acreditar. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz, Lucas 17:32, que lembra da mulher de Ló. Por que lembrar? Para também não olhar para trás, porque quem olha para trás acaba deixando muitas coisas a desejar. Outra pessoa na Bíblia que era para ser e não foi, foi Esaú. Por quê? Esaú era filho de Isaac, que nasceu junto com Jacó, pendurado ou colocado a mão sobre o seu calcanhar. Se você olhar para o texto e prestar atenção, Esaú era o primogênito, era dele o privilégio, mas não foi, porque primeiro foi negligente, não valorizou o projeto nem o propósito que Deus quiser na sua vida realizar. Então Esaú vendeu o seu direito de primogenitura e ainda jurou sobre aquele assunto para Jacó, que conseguiu depois ainda lhe enganar. Então era para ser, não foi por quê? Porque não deu ouvido e nem quis na palavra de Deus acreditar. Outro na Bíblia que era para ser e não foi, foi os irmãos de José, porque os irmãos de José ficaram aciumados, deixou os ciúmes no seu coração entrar, quando ocorreu um fator interessante, que José teve um sonho e pôde para os seus pais contar. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 34, versículo 7, ou 37, versículo 4, 37, 4, correto? A Bíblia vai dizer que os seus irmãos já não lhe falavam pacificamente, mas Jacó guardava aquele segredo no seu coração. Então olha para a Bíblia e vamos ver aqueles que era para ser, não foi. Outro na Bíblia que era para ser e não foi, foi Gideão. Gideão era para ser, mas não foi. Não foi por quê? É outra explicação que eu quero dar. Gideão era para ser juiz sobre Israel. Quando Israel pediu para que Gideão atendesse a necessidade de Israel, Gideão virou as costas e não quis a vontade de Deus aceitar. Gideão disse não, tal obra não ia receber. Então Gideão deixou de aceitar a proposta, de aceitar a mensagem, de aceitar a palavra, porque não quis em Deus escutar. Então outro na Bíblia que era para ser e não foi, foi Gideão. Outro na Bíblia que era para ser e não foi, que vocês também vão lembrar, é os irmãos de Davi. Lembra? Quando Samuel entrou na casa de Jessé o Belemita, achou Eliabe e olhou a aparência, olhou a postura, o tamanho, disse certamente é esse que o rei certamente vai aceitar. Era para ser, não foi por quê? Porque infelizmente não deu ouvido, não quis atender, não quis aceitar. Outro na Bíblia que era para ser, não foi, foi
os irmãos, aí a gente também vai ver, outro na Bíblia, o irmão de Salomão, Adonias, quando viu que seu pai estava mal em uma cama, já logo tentou usurpar, tomar o seu reino antes de Davi partir. Ele já quis no trono sentar. A Bíblia vai dizer que o profeta Natan, juntamente com a esposa de Davi, foram a ele comunicar esse fato. E a Bíblia vai dizer que aí Davi então otorgou, assendiou que Salomão reinasse no seu lugar. Então vamos aprendendo com a Bíblia que muitos queriam ser e não foram, porque deixou o tempo na sua história passar. Volta atrás agora aqueles que era para não ser e foram. Um deles, segundo a palavra de Deus, eu já quero te mostrar. Abraão. Abraão não era para ser. Por quê? Nas Campinas, na seca, era para passar perrengue, fome, para os bichos, gados morrer naquele lugar. Mas Deus estava com ele. Então ele foi o homem mais abençoado e hoje é o nosso patriarca, aquele que a gente tem reverência, que Deus pôde nele a todas as famílias abençoar. Outro na Bíblia que não era para ser e foi Moisés. Moisés nasceu em um tempo remoto, um tempo de crise. Veja que a sua mãe pôs num junco, jogou sobre o rio e deixou as águas levar. Miriam acompanhou e na mão de quem Moisés caiu? Logo da filha de Faraó. Era para matar. Deus é tão bom que a própria Miriam falou com a filha de Faraó uma frase que conseguiu a minha atenção, chamar: ei, se porventura não queres que eu arrume uma mulher que possa desamamentar? E ela sim levou e ainda deu um salário para que viesse do menino cuidar, porque ela adotou Moisés e agora Moisés foi livre da morte, porque Deus tinha um projeto, um plano na vida dele para realizar. Volta atrás um pouquinho, outro na Bíblia que era para ser, não era para ser e foi Jacó. Jacó é conhecido como usurpador, enganador, mentiroso, trapaceiro, tantas palavras sobre Jacó as pessoas podem falar, só que existe um fator. Ei, a Bíblia vai dizer que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Por quê? Não era para ser e foi, porque tinha interesse, tinha vontade e tinha anseio de chegar. O que está faltando hoje na vida de muitas pessoas é o interesse, é o anseio, é a vontade, a ter um progresso, de chegar mais longe e o nome do Senhor ser glorificado no lugar. Outro na Bíblia que era para ser e não foi, ou quero dizer que era para não ser e foi, eu quero te apresentar outro na Bíblia que era para ser e não foi, segundo a palavra. Prepara o teu coração para escutar, que a Bíblia é coisa linda, viu, irmão? Não era para ser, mas foi. Mas foi por quê? Porque era José. José foi vendido pelos seus irmãos, foi levado para o Egito, lá foi revendido a Potifar. Qual trajeto seria possível de José um dia a sua cidade ou a sua terra natal voltar? Deus é tão grande, tão poderoso, que exaltou José no Egito, exaltou José no cárcere e tirou José como um forte daquele lugar. Talvez você está pensando que você nunca vai ser nada, que você é incapaz, que você nunca vai conseguir, mas eu tenho uma notícia para te dar. Debaixo da autoridade e da palavra revelada, Deus vai fazer por teu intermédio algo tão extraordinário que as pessoas vão ver e vão admirar para o nome do Senhor ser glorificado. Outro na Bíblia que não era para ser e foi Davi. Davi nem estava em casa quando os sacerdote Samuel desceu à sua casa para levar unção sobre aquele lugar. Logo olhou também a aparência, né? Quis ungir o seu irmão mais velho, mas Deus disse: não te atenta à aparência, Samuel, eu vejo o coração. Ele perguntou: acabou os mancebos? Ele falou: não, tem um, mas é o menor da casa e ainda está cuidando do rebanho. Manda buscar e ninguém vai sentar na mesa até que ele chega. Olha que coisa extraordinária. Era para ser, mas não foi. Por quê? Porque o próprio Deus tinha um propósito na vida de Davi para realizar. Os irmãos eram para ser e não foram, mas Davi não. Davi não era para ser porque ele não estava lá, mas Deus tinha um projeto em trazer Davi para perto e a palavra de Deus na vida dele concretizar. Outro na Bíblia que não era para ser e foi Salomão. Lembra de Salomão? Não era para ser Salomão. Filho da mulher em que Davi pôde adulterar, que pecou. Mas foi o homem que achou os segredos de Deus, ouviu a voz de seu pai e obedeceu. E Deus então fez uma promessa de no trono Salomão colocar. Não era para ser, mas foi. Por quê? Porque Deus não vê como o homem vê a aparência, Deus conhece o coração.
O homem vê os defeitos e os pecados. Deus vê a transformação. O que eu estou dizendo é que nós não apoiamos erro de ninguém. Mas nós dizemos que Deus é um Deus que transforma pelo poder da sua inevitável mão. Vamos encerrar? Agora os que são de verdade. Jeremias capítulo 1, versículo 4, e veio a minha palavra do Senhor. Versículo 5, ainda antes que formasse, no ventre da tua mãe te conheci. As nações eu te santifiquei, ou te dei como profeta. Né? Jeremias não era para ser, irmão. Porque a guerra da época, Jeremias estava sendo formado e preparado para ser sacerdote naquele lugar. Mas Deus tinha um negócio com ele de profeta e queria a máscara de alguém naquela cidade tirar. Outros na Bíblia que não era para ser e foram, é eu e você. Pensa comigo. João, capítulo de número 15, verso 16, diz, não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vá e dê frutos dignos de arrependimento. Não era para ser, mas foi. Deus vos alistou, vos escolheu para uma obra grande na minha e na sua vida realizar. Outros na Bíblia que não era para ser e foi, segundo a palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O que está escrito lá? Presta atenção nessa frase. A Bíblia diz bem claro acerca que nós somos, primeiro, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, que foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, escute, Deus escolheu você para uma obra grande realizada. Deus te escolheu para um ministério extraordinário na sua vida colocar. Então, quero chamar a sua atenção, você é o que Deus escolheu para cumprir a promessa e o nome do Senhor ser glorificado por onde você passar. Que Deus te abençoe. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de ativar o sininho, tá certo? Deus tem uma bênção para a sua casa, para a sua vida e a sua família. Esse é mais um vídeo para o nosso canal. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.